o São Paulo empata numa jogada boba, o Corinthians sai para um contra-ataque, o Cleison, o Cleison talvez tenha errado na decisão ali, mas ele até fez o corta-luz direitinho, talvez ele devesse ter pegado a bola, mas uma decisão muito difícil, uma escolha talvez infeliz que ele acabou tendo, e aí aos 47,5 o São Paulo foi super rápido antes de dar o tempo que o Klaus deu uma mais, e a 47, o Klaus deu até 48, o São Paulo conseguiu aproveitar, o Ralf tirou uma bola boba, o Antony bateu muito bem, a bola pegou na trave, o Cássio não chegou. E aí o segundo tempo realmente, galera, como uma final normal, o jogo cai de nível, o São Paulo começou a se defender e aí entra uma substituição estranha, a entrada do Hernanes naquela posição como centroavante, muito dificilmente eu acho que daria certo, a não ser que ele deveria ter posto o Hernanes realmente atrás. E galera, ter deixado ali, até sem um jogador mesmo, sem uma referência, para o São Paulo tentar atacar com o bloco inteiro, recuperar a bola e o time inteiro se deslocar, ou o Antony entrar mais ali. Então eu acho que o Cuca não foi bem nessa entrada do Hernanes. Ou aí você fala, pô, mas o Hernanes não aguentaria jogar no meio campo 45 minutos. Então tipo, esperasse uns 20, ou que ele ficasse 20 minutos como centroavante e depois voltasse, ou começasse como meia, e à medida que ele fosse se cansando, ele começasse a se movimentar menos. E aí o Sornosa, que não fez uma grande partida, eu já há um tempo, né, galera, bom, desde a contratação do Sornosa, eu não acho que tenha sido uma grande contratação, né? Não é um grande jogador, mas, galera, que se mostrou útil em alguns momentos. Inclusive, eu esperava menos do Sornosa, né? Eu até falo em alguns vídeos, quando o Carille ficava entre escalar o Ramiro e o Sornosa, eu falava, pô, o Ramiro é um pouquinho melhor, nenhum dos dois é grande coisa, mas eu ainda prefiro o Ramiro. Agora, o Sornosa foi útil, mandou uma boa bola. O Gustavo hoje, galera, claro, não fez gol, né? Não fez uma grande partida, não vou dizer que chegou aí mal. O Bocelli entrou também, não conseguiu fazer muita coisa. E Wagner Love, galera, fisicamente, em alguns momentos ele tá meio desligado das partidas. Quando ele arranca, quando ele tem espaço, ele consegue correr, consegue bem, consegue mostrar potencial físico. E tecnicamente foi super bem no lance, galera. Uma bola dificílima, ótimo passe do Sornosa. E o Corinthians venceu. Galera, acho que é o jogo que eu esperava. O Corinthians um pouquinho melhor, o São Paulo tentando uma ou outra jogada. É a final típica. Então é uma final estudada, uma final equilibrada. E eu fui... o meu palpite acabou sendo perfeitamente concluído, né, galera? A vitória mínima do Corinthians. Sobre a coisa dos campeonatos, né? Galera, o Corinthians foi eficiente e eficaz, né? Em alguns momentos pode até ter sido um pouco instável. Realmente contra o Santos, jogo de volta no Pacaembu não foi bem. Mas, galera, ganhou por algum motivo, né? Todo mundo fala, não, porque o São Paulo merecia mais, tal. Galera, o São Paulo foi melhorar praticamente na fase de grupos. Talvez dois jogos antes da fase de grupos, da fase final, né? Antes das quartas de final contra o Ituano. Então, como que a gente vai falar que um time desses merece, sendo que foi uma recuperação muito no fim? Se ganhasse, a gente até poderia falar, pô, legal, um time que teve que se ajustar muito ao longo da competição, galera. Mas, no geral, também, esse São Paulo, né, que a gente vê o que a gente imagina que exista, começou com 80% do campeonato concluído. O Santos, galera, já foi um time mais regular, mais interessante, mas mesmo assim, pro Santos faltou em alguns momentos concluir melhor as jogadas. O Santos não tem um centroavante. No próprio jogo contra o São Paulo, inclusive jogo no qual o Santos jogo no qual houve um predomínio bem interessante do Santos, o Santos não jogou com uma referência, tanto é que o primeiro gol saiu em bola parada, o segundo no contra-ataque puxado pelo Derlis, na ponta ali. Então, assim, a gente não pode tratar o Santos como um super time, como uma máquina, e esquecer o Corinthians, galera. Até porque pode até ser uma coisa chata, para alguns pode até ser ruim, mas quem ganhou o título, quem sai com a taça, quem entra para a história é o Corinthians. O Corinthians é tricampeão paulista, o Corinthians ganhou o Brasileirão de 2017. Eu inclusive já falei que para mim o Corinthians talvez viesse aí como um favorito para o brasileiro. É difícil cravar, mas eu imagino o Corinthians muito forte para o brasileiro. Vai ter o jogo contra a Chape. É um gol de vantagem só, a Chape tá interessante, então até pode vir a ser eliminado na Copa do Brasil, galera. Mas aí é outra história, né? Eu, por enquanto, apesar de que eu acho que não será eliminado. Mas por enquanto, galera, o que a gente frisa? Palmeiras sai do Paulista, sai desse começo de ano, como é aquela, né? Será que vai? Será que não vai? Tem que melhorar.
O Santos sai bem. Dos que perderam, acho que o Santos sai melhor, né? Que teve como última impressão perder nos pênaltis depois de um grande jogo contra o Corinthians. E o São Paulo, com a chegada principalmente do Pato ali, que eu acho que deve ser um titular importante, acho que o São Paulo, por essa reta final de Paulista, pode se tranquilizar em relação ao brasileiro, né? Acho que chega ali entre os 8. Vai. E o Corinthians, galera, sai valorizado. Pode jogar melhor? Deve jogar melhor? Acredito que jogará melhor. E mais do que tudo, é tricampeão paulista. Valeu, galera. Falou!